Eu sei que você entrou na empresa cheio de vontade. Você tá com aquele pensamento assim, cara, eu vou entregar o melhor trabalho que essa empresa já viu. Só que aí você começa a entender que a competência não é o suficiente para você se destacar na sua carreira. Você começa a enxergar aquela reunião que você não é chamado. Você começa a perceber que o coleguinha que trabalha menos do que você recebe mais atenção das outras pessoas, dos chefes. E aí você cai naquela sensação de que, cara, aonde que eu estou? O que é esse mundo? O que eu preciso fazer para conseguir alavancar minha carreira? E é isso que eu vou te dizer nesse vídeo. Eu vou traduzir o que você precisa enxergar do mundo corporativo. A política corporativa, ela acontece todos os dias e você precisa entender como isso funciona e como você vai agir sobre essa política. E, obviamente, eu vou te explicar um passo a passo que você consegue colocar em prática amanhã mesmo no seu trabalho. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou o Felipe Tavares, criador aqui da Jovens Corporativos. Bora pro conteúdo. Sempre que a gente fala de política corporativa, vem aquela pergunta: será que eu preciso ser falso? Será que eu preciso puxar o saco? O que eu devo fazer para crescer aqui dentro da empresa? Eu tenho que ser aquela pessoa chata que toda hora vem com um cafezinho? Não. O ponto principal é que você precisa entender que a verdade é: quanto mais você ignorar a política corporativa, piores serão os danos na sua carreira. Porque isso te torna vulnerável. E o ponto central que você precisa entender é que existe um poder de influência dentro do mundo corporativo. Afinal de contas, nós estamos falando de pessoas. E a partir do momento que você entende que o seu trabalho, ele não é sobre falsidade, mas sim sobre aprender a lidar com cada perfil, com as pessoas, você deixa de ser um peão jogado de qualquer jeito, movido aleatoriamente ali no tabuleiro, e passa a ser realmente uma peça importante, porque você vai ser aquele jogador com experiência, aquela pessoa que realmente sabe o que está fazendo, utiliza a sabedoria ao seu favor. Lembre-se, não se trata de jogar um jogo sujo. O que eu estou te falando é que você precisa deixar de ser a vítima e começar a jogar o jogo que existe. É importante a gente entender que toda a organização humana, desde os primórdios, desde aquelas empresas familiares, até as maiores multinacionais que a gente tem no dia a dia, eles são um ecossistema de relacionamentos, de pessoas. Então, quando a gente fala sobre relacionamentos, estamos falando de medos, desejos, poder. As pessoas, elas não deixam de ser quem elas são quando elas batem um ponto. Por mais que naquele momento ela é uma matrícula, ela não consegue desvincular o CPF dela no dia a dia. Por isso que o desejo por segurança, por reconhecimento, por poder, está o tempo todo circulando, inclusive na planilhazinha do Excel que você faz todos os dias. Você não monta uma planilha de Excel de qualquer jeito. Você monta querendo mostrar, demonstrar que você sabe. Você quer provar alguma coisa. E olha só que interessante, né? A Bíblia já dizia isso há milênios. Cara, a melhor fonte de conhecimento está lá. Em Provérbios, capítulo 22, versículo 29, está escrito assim, ó: Vês um homem diligente na sua obra? Perante reis será posto. Não permanecerá entre os de posição inferior. Nesse momento aqui, a diligência, o bom trabalho, ele é a base inegociável, que são basicamente os seus valores. Existem coisas que são inegociáveis. Mas a parte que fala sobre estar perante reis exige muito além do que apenas abaixar sua cabeça e trabalhar. Exige você entender quem são esses reis. Quem são os reis no seu ambiente de trabalho? Quem tem o ouvido deles? E, mais importante ainda, quem pode tentar te derrubar nessa caminhada aí? Você ignorar toda essa dinâmica é como você tentar navegar em um oceano olhando apenas para o seu barco, sem olhar uma bússola, sem olhar a direção, um GPS. É fato que você vai dar numa direção que você não gostaria. A omissão disso tudo não se torna uma virtude, né? Então, poxa, eu não vou ligar para essa politicagem, vou tocar o barco sozinho, eu não quero saber disso, não vou fazer nada. Você vai sofrer impactos na sua carreira por isso. A ingenuidade no mundo corporativo, infelizmente, ela costuma custar a sua paz
em alguns casos, oportunidades e às vezes até o seu próprio emprego. Por isso que o seu bom trabalho, ele precisa estar construído à base de pontes, de relacionamentos. As pessoas certas que vão fazer você chegar no seu objetivo, aonde você deseja chegar na sua carreira. E por isso que você precisa saber quem, intencionalmente ou não, pode destruir ou construir a sua ponte. Agora que você entendeu o que é essa politicagem, eu vou te passar uma estratégia acionável. Ela é a ponte para você começar realmente a entender todo o dinamismo que acontece ao seu redor dentro da sua área, na empresa que você trabalha. Você precisa mapear 3 perfis. É o perfil decisor, o influenciador e o sabotador. O primeiro perfil, que é o decisor, é o tomador de decisão. Basicamente, esse é o mais óbvio, né? É quem tem a autoridade formal para assinar a sua promoção ou seu desligamento. Então, normalmente, são os chefes, os diretores, os gerentes e tudo mais. Esse cara, o tomador de decisão, você precisa escutar muito bem ele, entender muito bem o que ele quer que você faça, ou quais são as dores dele com a equipe no dia a dia, e você precisa ser aquele braço direito que resolve os problemas dele. Com eles, com esse perfil tomador de decisão, você precisa ter uma comunicação direta. Você não pode ficar focado em muitos dados e tudo mais. Você tem que traduzir os dados, traduzir os resultados. Chegar como uma pessoa que realmente traz a solução. Não apenas problemas ou imaginações, suposições, hipóteses. Você tem que mostrar uma confiabilidade muito forte naquilo que você faz para ser uma moeda de troca com eles. O segundo perfil é o influenciador oculto. Esse é o mais importante e mais sutil. Porque o que acontece? Toda área, ela possui alguém que normalmente, às vezes, nem é o cargo mais alto da área, mas ele é muito influente. Pode ser desde a secretária do teu gerente ou até um analista sênior, um analista pleno ali, que tem uma confiança muito robusta e preparada, construída, na verdade, com as pessoas da área. Esse coleguinha aí, esse influenciador oculto, é normalmente até o mais carismático, né? Que consegue reunir as pessoas, conversar com as pessoas, lidar com conflitos. Esse carinha aí, você precisa construir um relacionamento com ele. Mas é um relacionamento genuíno, tá? Você precisa entender como que você pode ajudar, como você pode oferecer o seu conhecimento. Você tem que se aproximar dele pensando em realmente ser um parceiro dessa pessoa. Essa confiança vai fazer com que ele influencie os tomadores de decisão, porque normalmente esse cara, ele realmente consegue influenciar os decisores. E lembre-se, isso daqui não é falsidade. É justamente você construir relacionamentos, deixar as pontes ali entre as pessoas robustas, construídas com fluxo, né? Para que você tenha um canal legal ali entre a pessoa de comunicação, de feedback, de orientação, de promoção. Tudo isso é a base de relacionamento entre as pessoas. Terceiro perfil é o sabotador potencial. Esse aí é perigosíssimo, perigosíssimo. Porque geralmente é alguém que se sente ameaçado, ele tem inveja de você pela sua competência, ele é profundamente inseguro, ele simplesmente opera ali na base, né, influenciando as pessoas no sentido de quanto pior, melhor para mim, porque daí eu me sobressaio, né? Ele se manifesta de forma muito sutil, ele esquece de passar informação importante, ele minimiza o seu trabalho, na frente dos outros ele espalha pequenas fofocas, ele consegue manipular negativamente as pessoas e de forma bem sutil. Por isso que é muito importante você identificar qual que é esse o perfil. Quem que é essa pessoa que está no seu lado todos os dias? A gente chama esse perfil aí de passivo-agressivo, né? Porque ele é um cara que se mostra pacífico, mas ao mesmo tempo ele fica minando toda hora a sua ponte, colocando um monte de dinamite. Então você não consegue construir nada. Na hora que você começa a fazer alguma coisa, o cara vem e sabota. A estratégia aqui, ela não é um confronto direto. Não faz nenhum sentido você perder tempo com isso. Obviamente, ali, 5 minutinhos de no soquinho, né? Seria muito bom, né? Mas não é esse o caminho. Na verdade, é a proteção. Você precisa documentar as coisas que você faz, deixar muito claro o seu gerente do que você está fazendo, do que você fez, para que esse cara não pegue ali as coisas que você fez e ganhe os créditos. Você precisa manter, então, as pessoas ao seu redor, os seus líderes bem informados.
e literalmente tirando o poder do sabotador. Porque se você der espaço para ele, ele vai dominar a sua carreira. Ele vai passar por cima de você. Ele vai pisar em cima de você e vai ganhar uma promoção e você não. Então mantenha a sua postura, né, a sua excelência, profissionalismo, mas saiba jogar o jogo, trazendo esse sabotador para o seu jogo. Não entre no jogo dele. A sua integridade é a sua melhor armadura. Então seja autêntico, documente tudo e jogue limpo, mostrando a falsidade desse perfil aí. Entendendo todos os perfis que a gente comentou aqui, você já vai ter um diagnóstico de quais são as pessoas que você precisa construir relacionamentos, que é literalmente as pessoas que você precisa ter essa política corporativa muito firme, né? Muito bem construída. Aí você vai para o desenvolvimento da escutativa. Cara, essa habilidade muita gente menospreza ou não desenvolve muito bem essa habilidade. O que acontece? Nas reuniões, no cafezinho, nos corredores, ouça muito mais do que você vai falar. Você precisa prestar atenção nos detalhes, naquilo que as pessoas dizem. Você precisa entender como, para quem elas dizem. Observe as alianças que vão se formando. Olhe para as tensões silenciosas, aqueles conflitos que acontecem, né? Aqueles rancorzinhos, aquelas fofoquinhas. Então, ter essa percepção da escutativa é você se ambientar do que está acontecendo ao seu redor. E você saber quais são os projetos que mais recebem mais atenção, que recebem mais verba, mais recurso. A informação que é mais valiosa, qual que é o mapa que você precisa construir em relação a isso, que é, toda empresa tem problema. Quais são os problemas que as pessoas mais falam? Escute para que você coloque isso no seu PDI, no seu dia a dia, no seu trabalho. Entendido a escutativa e sabendo que eu sei, né? Eu sei que você vai colocar em prática amanhã a escutativa. Você vai desenvolver uma outra habilidade, que é oferecer valor antes de pedir. Não faz sentido você ser a pessoa que pede, mas não oferece nada em troca. O ser humano abomina isso. Pô, o cara só me pediu. Pô, o cara nunca me falou nada, nunca me ajudou e tá me pedindo. Isso é drivado, tá conectado na nossa cabeça, entendeu? Então você precisa oferecer muito mais valor antes de sair pedindo. E a melhor forma de você construir essa influência é, obviamente, sendo útil. Não tem como você construir isso sem ser útil. E como que eu sou útil, Felipe? Desenvolvendo o relacionamento, mostrando o seu conhecimento. Você literalmente trocando informações, mostrando o que você sabe, aprendendo, estando atento ao que as pessoas estão falando, fazendo pergunta inteligente. Você literalmente está contribuindo naquele momento. Você também não pode esperar a tarefa chegar. Se você está vendo uma bola quicando, chuta. Se antecipe a um problema da área, da equipe. Você precisa oferecer a ajuda para o seu coleguinha lá da outra área, que às vezes tem relação com o processo que você faz, com a sua rotina. Compartilhe o seu conhecimento com isso, com a galera, o conhecimento que você adquiriu, que é super valioso. Você precisa mostrar que quanto mais generoso estrategicamente você é, mais você consegue ter recursos depois, mais você consegue pedir depois. E é assim que você constrói a sua reputação. Confie em mim, oferecer valor antes de pedir vai abrir portas para você, deixando inclusive daquele termo de puxa-saquismo, e você vai abrir portas de ser realmente uma pessoa conhecida, que consequentemente vai ser alguém que soma, uma pessoa que não está ali apenas para competir, mas que está para contribuir. E aí a sua promoção vai chegar. Isso é fato. Isso é fato. Não tem como você fazer tudo isso que eu estou te falando e não ser promovido. E ó, o que eu estou te falando aqui é para você não se tornar um político. Aquele puxa-saquismo tradicional. É você literalmente mostrar o profissional sábio que você é no dia a dia. Se protegendo no trabalho, mantendo a sua sanidade, mas evoluindo a sua carreira. Honrando os seus valores e aquilo que você tem de melhor. Você foi contratado dentro de uma empresa para ser solucionador de problemas, para ser uma pessoa que mexe ponteiros. Então você precisa entender do ambiente que você está inserido para você não se misturar nele. E aí quando você vê, você só está indo no fluxo da maré da maioria. Muito pelo contrário, você tem que transformar esse ambiente em algo que vai favorecer a sua carreira
E, consequentemente, você vai mostrar integridade e competência e vai ser reconhecido por isso. Se você gostou desse vídeo e fez sentido para você, deixe o seu like. Agradeço demais a sua atenção até aqui. Se inscreva no canal, ative o sininho. Tá com alguma dúvida? Deixe aí nos comentários. Um abraço e até a próxima.